Hoje nós vamos ver as cores complementares e o código das cores. No círculo cromático, nós temos várias tonalidades. No triângulo central, podemos ver as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Em cada duas primárias, temos a mistura que formam as secundárias. Então, podemos dizer que na mistura das cores primárias encontramos as cores secundárias. Observe como são formadas as cores secundárias. O amarelo mais o azul vai formar o verde, o amarelo mais o vermelho, o laranja, o azul mais o vermelho, o roxo. É simples para lembrar. Uma cor primária mais uma outra cor primária vai ser igual a uma cor secundária. Dessa forma, as cores complementares vão ser formadas da seguinte maneira: uma cor primária junto com uma cor secundária formada pelas duas outras primárias. Ou seja, a cor complementar do amarelo é o roxo, do azul, o laranja e do vermelho, o verde. Concluindo, as cores complementares são formadas por pares de uma primária com a secundária formada pelas duas outras primárias. Ou seja, observe aqui as cores complementares. O laranja, que é complementar do azul, o verde complementar do vermelho, o roxo complementar do amarelo. Para Van Gogh, as cores complementares produzem a harmonia desejada, exprimir o amor de dois amantes no casamento de duas cores complementares, sua fusão e oposição, as misteriosas vibrações de tons da mesma ordem, exprimir o pensamento de uma fonte de esplendor, exprimir esperanças num punhado de estrelas. Vincent van Gogh. Poucos artistas usaram tão dramaticamente e intensamente as cores complementares como Van Gogh. Observe a obra Terraço do Café à Noite, criada por Van Gogh em 1888, e perceba o contraste entre o laranja com o azul. Observe outros quadros do artista e perceba como ele articula as cores complementares intensamente. Além de Van Gogh, artistas de todos os tempos, tanto figurativos quanto abstratos, principalmente após o conhecimento das teorias científicas das cores, têm usado as cores complementares não somente pela sua beleza, mas para transmitir emoções e estados de espírito. O grupo de artistas denominado de fauvistas, influenciado por Van Gogh, Gauguin e Seurat, passaram a se interessar pelas teorias científicas da cor desenvolvidas no século XIX, particularmente aquelas relacionadas às cores complementares. Eles perceberam nessas pesquisas que as cores complementares são pares de cores que aparecem opostas em modelos científicos, como a roda das cores ou o círculo cromático, e quando usadas lado a lado em uma pintura, fazem as outras parecerem mais brilhantes. O fauvismo pode ser visto como uma extensão extrema do pós-impressionismo, com a utilização de áreas planas ou manchas de cor para criar um novo espaço pictórico, tendo Matisse como seu maior expoente. Podemos perceber a força das cores complementares também na obra Barcos Vermelhos em Argenteuil, criada em 1875 por Claude Monet. Vemos como as cores complementares ficam mais vibrantes quando colocadas lado a lado. Nela, os barcos vermelhos e os seus reflexos contrastam com as algas verdes brilhantes. Observe o forte contraste das cores complementares entre si, do roxo com o amarelo, do verde com o vermelho e o laranja com o azul. Nessa obra do pintor impressionista americano Edmund Charles Tarbell, o contraste do violeta com o amarelo é marcado pela suavidade e a transparência sugestiva do véu. Na natureza, encontramos as cores complementares lado a lado, demonstrando todo o contraste e harmonia. Os artistas foram percebendo como as cores se articulavam e criavam contrastes entre si. Van Gogh não deixou de perceber isso e procurou utilizar expressivamente as cores complementares nas suas inúmeras paisagens, retratos e naturezas mortas. Mas você sabe o que é uma natureza morta? A natureza morta é um gênero artístico que tem como foco objetos sem vida própria, estáticos e inanimados, organizados pelo artista. Assim, se concentra em representações de figuras e elementos comuns do cotidiano, como frutas e flores. A natureza morta foi e ainda é muito utilizada como exercício para os pintores, como meio de observação das formas e seus estudos. Mesmo podendo ser considerada decorativa por alguns, muitas vezes ela pode também ser expressa de uma forma simbólica, trazendo à tona diversas metáforas. Esse gênero foi muito explorado por Vincent van Gogh, talvez devido à sua vida solitária, tendo obtido obras de grande expressão artística, como Girassóis. Apesar
apesar de ser um gênero antigo na história da arte, talvez tenha sido no pós-impressionismo que a natureza morta tenha ganho maior popularidade e destaque. Isso porque grandes artistas como Vincent van Gogh e Paul Cézanne criaram algumas das suas mais famosas obras nesse estilo. Enquanto Cézanne focou na representação de cestas de frutas e outros utensílios domésticos em suas composições, articulando-os meticulosamente, Van Gogh adotou vasos de flores como grande temática e expressividade. O primeiro exercício que nós vamos fazer das cores complementares vai ser um exercício bem simples, só para a gente perceber o contraste e a relação entre as cores. Então você, na sua folha, você vai traçar, né, ou a mão livre ou com a régua, umas áreas assim em retângulo. Aqui vão ficar as cores primárias. E ao lado das primárias vão ficar as secundárias, que são complementares dessas primárias. Ou seja, aqui eu vou pintar com amarelo, o azul e o vermelho, e a complementar do amarelo será o roxo, que é uma cor secundária. Então, sempre a complementar, ela é formada pelas duas outras primárias. Aqui no caso também o azul vai ser o laranja, né? Do azul vai ser o laranja, do vermelho vai ser o verde. Então, assim, o verde, ele é uma secundária que é formada pelo azul com amarelo. O laranja é uma secundária que é formada do amarelo com vermelho. E o roxo é uma secundária que é formada do azul com vermelho. Então, assim, sempre aqui vão ter as secundárias e as primárias que vão ser complementares. E a gente vai ver a relação da cor no contato entre elas, tá? Pra gente relacionar aqui e perceber o contraste. Aí agora eu vou pintar utilizando, né, aqui primeiro as primárias. Então eu vou pintar com essas três cores. Vou pintar um retângulo de amarelo. Então, essa é a primeira etapa do trabalho das cores complementares. A gente perceber que as primárias, cada uma delas tem uma complementar, que é a secundária, realizada com a mistura das cores das outras duas primárias. Sempre assim. A natureza morta você vai inventar do jeito que você quiser, tá? Dá umas linhas aqui de fundo. E aí eu vou pintar.
O laranja como é complementar do azul, eu vou botar na margem aqui. E aqui a gente vai procurar colocar a complementar daquela cor que tiver ali. Se aqui é vermelho, aqui vai ser verde. Se aqui for amarelo, vai ser roxo. A gente vai fazer de acordo com a complementar que estiver lá. Então, aí, de acordo com o desenho, na forma que vai tocar, eu vou pintar, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei a cor correspondente para o vermelho, aí a complementar é verde. Então, assim, o roxo, a complementar o amarelo. Então, eu vou colocar assim, sempre procurando utilizar as complementares, né, na moldura relativa aqui. Por exemplo, eu pintei essa parte aqui de vermelho. Então, aqui na virada, eu vou fazer a complementar dela, que é o verde. E aqui no amarelo, eu vou fazer a complementar do amarelo, que é o roxo. Bom, então fiz o meu trabalho. Pode fazer assim, deitado, fazer em pé. Você vai criar o seu, pode colocar flores, pode colocar frutas, tá? Objetos, potes, tá? A natureza morta dá bastante, assim, oportunidade, né? O próprio Van Gogh, ele fez várias coisas diferentes também. Ele fez muitas naturezas mortas. Agora faça a sua também.